Em continuação, as mensagens de escatologia, mensagens dos últimos dias, nós vamos estar ministrando hoje sobre o seguinte assunto: o último aviso de Deus. Está no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, e no penúltimo versículo da Bíblia. Esta é uma mensagem que estamos ministrando no período do programa Voz da Esperança, Missão Batista Nacional, aqui na Rádio Cerrado FM 87.9. Vamos estar agora lendo o versículo bíblico para nós falarmos sobre esse importante assunto, o último aviso de Deus, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então estamos aqui na última advertência de Jesus acerca da sua volta, que Deus deu essa revelação a João lá na ilha de Pátmos, quando ele estava preso pelo imperador. Deus deu a visão do Apocalipse. E João também fala na sua primeira epístola, dizendo: filhinho, esta já é a última hora. Então, naquele tempo de João, se já era a última hora, os tempos passaram, séculos se foram, e com certeza a igreja do passado viveu os últimos minutos. Hoje estamos vivendo os últimos segundos. Não tenhamos dúvida disso. O mundo está anunciando que chegou o momento final. A própria ciência, ela anuncia que já estamos no final de tudo. A política está dizendo isso. A política mundial. A natureza está anunciando também que já é o último momento. Portanto, precisamos estar atento ao último aviso de Deus, porque estamos aqui vivendo o último aviso de Deus. E esses avisos estão sendo dados no mundo inteiro, através da natureza, através da política internacional, da ciência, dos pregadores da palavra de Deus que estão anunciando mundialmente a volta do Senhor Jesus. A mídia está aí anunciando. Parece que todo mundo está sabendo que o momento final chegou. E como igreja do Senhor, como servo de Deus, nós precisamos prestar atenção nesse tempo, porque o tempo está anunciando que estamos no prelúdio do arrebatamento da igreja, do fim dos tempos. E nós não podemos ficar indiferentes com essa realidade. As pessoas dentro da igreja, muitas delas já se acostumaram com a palavra de Deus e não estão vivendo esse despertamento, porque muita gente chegou para a igreja, se agregou à igreja e não congregou, se agregou à igreja, mas não está congregadas no corpo de Cristo, por não terem nascidos de novo, porque é isso que faz a diferença na vida da pessoa, é nascer de novo. Jesus disse: se alguém estiver em mim, as coisas velhas ficaram para trás. Como diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Portanto, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta manhã, esteja atento a esta realidade, porque a volta de Jesus está às portas. E essa volta do Senhor será repentina. O mundo caminha para um desfecho final, que começa com a volta de Jesus,
passa pela grande tribulação e vem aí a transformação dessa terra em uma nova terra. E Jesus estará reinando conosco, a sua igreja transformada num corpo glorioso que já subiu ao encontro dele além das nuvens, e com todo o céu, reinando o seu reino milenar aqui na terra. Essa é a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa alegria, que Jesus está voltando a qualquer momento, qualquer instante, e que nós reinaremos com ele para sempre. Esta é a esperança do salvo. O salvo tem esta alegria no seu coração. Ele tem essa certeza, essa confirmação do Espírito Santo no seu coração. Porque a Bíblia, em Romanos 8, diz que o Espírito Santo testifica em nosso coração de que somos filhos de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo da eternidade. Então não é a nossa boca ou a nossa razão que nos leva a essa convicção, mas é o testemunho do Espírito Santo no nosso coração. Se você é salvo, você tem esse testemunho do Espírito Santo confirmando no seu coração que você é filho de Deus e transbordando a sua alma de alegria, uma alegria indizível, uma alegria perene, uma alegria que não cessa, porque é o Espírito Santo dentro da sua vida, morando no seu coração, confirmando as promessas de Deus para você. E a grande promessa de Deus para nós, os salvos, é o arrebatamento da igreja, é reinar com Cristo eternamente. Se você tem essa convicção, essa alegria, essa certeza, você é salvo. Se não tem, ainda que você esteja dentro de uma igreja evangélica, ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos, as pregações todos os dias, em todos os cultos, se você não tem, é necessário que você faça um autoexame na sua vida, para que você possa ver se você está salvo ou não. Porque quem não tem, não está salvo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11 que o homem examine-se a si mesmo. E um outro versículo ele diz: se alguém pensa que está de pé, examine-se outra vez. Mas ele diz também em Romanos 8, no versículo 9, que aqueles que são de Cristo são guiados pelo Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo tem Jesus Cristo. Quem não tem, não tem Jesus. E essa última parte está em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que eu falei. Portanto, meus amigos, é conhecendo as Escrituras, crendo nela, confessando os seus pecados, após ter se arrependido dos seus pecados, você confessa os seus pecados e se converte ao Senhor Jesus Cristo, para que tenha essa esperança no seu coração. Pedro, quando pregava no Pentecoste, ele citou esta passagem que está em Atos 3, 19 e 20. Ele citou dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos ao Senhor Jesus Cristo, para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor, até que Ele venha, porque Ele vai vir. E aqueles que estão vivendo no seu refrigério vão permanecer nesse refrigério de uma maneira muito mais gloriosa após o arrebatamento, porque vai estar com o Senhor para sempre. Aonde as lágrimas cessaram, o sofrimento cessou, a dor cessou, só é bênção, só é céu, só é alegria, para sempre. Que é o contrário daqueles que não vão entrar, que vão gemer, vão realmente sofrer o tempo todo, incessantemente, porque a eternidade não tem fim. A eternidade tem começo, mas não tem fim. E só tem duas portas para a eternidade. Uma é a porta larga que Jesus falou,
a porta da perdição, onde muitos entrarão por ela. E a outra é a porta apertada. O caminho é estreito e a porta é apertada. Poucos hão de encontrá-la, é o que diz o Senhor Jesus. Portanto, é preciso escolher a porta estreita. E a porta estreita, o caminho apertado, não aceita bagagem. Não aceita. Só aceita a sua vida regenerada, santificada e entregue totalmente à vontade de Deus. Portanto, se esforce por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz ao céu. Foi o que disse o Senhor Jesus. Muitos naqueles dias, em Mateus 7, vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos, fizemos tantos milagres. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço, vós todos que praticais a iniquidade. Praticar a iniquidade é a pessoa viver na iniquidade, viver no pecado, tendo prazer no pecado, amando o pecado. Para essas pessoas que têm ouvido a mensagem de Deus dentro da igreja, todo dia, os ensinos da Bíblia, na volta dele, o Senhor vai dizer para eles: vocês que amaram a iniquidade, tiveram prazer no pecado e não amaram a verdade, vocês foram entregues ao erro para que não creia e sejam julgados. E ser julgado aqui é ser condenado. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Portanto, meu querido amigo, minha amiga, esteja atenta ao que Deus está falando com você. É o último aviso. É o último aviso. Todos os dias nós estamos vendo o que está acontecendo, os sinais, as ações políticas, o que a ciência fala, o que os pregadores estão pregando, os pregadores da verdade e até os pregadores da mentira pregam a volta de Jesus. Nós estamos vendo isso tudo, a ciência confirmando que estamos no fim. É um fim sem volta, disse a ciência e diz. A ciência, já ouvi isso. O cientista fala, é um fim sem volta. Coisas que eram para acontecerem daqui 10, 50 anos, estão acontecendo em frações de dias. Então, é uma verdade que nós precisamos estar bem atentos. Por quê? Porque esta verdade precisa ser realmente atendida por aqueles que não estão vivendo a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui uma passagem na palavra de Deus que fala daqueles que vão ficar para presenciar o fim do mundo. Eu estou procurando o versículo aqui, é o versículo 15. Eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo 15. Diz assim: fora ficam os cães. Que são os cães? Aquelas pessoas que são violentas com a palavra de Deus. Nós vemos aí no mundo muitas pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que blasfemam da palavra de Deus, e até líderes políticos que matam as pessoas por causa da palavra de Deus. Ultimamente, igrejas têm sido incendiadas com pessoas dentro, pregadores têm sido mortos, pastores têm sido mortos. No mundo, nós temos visto isso. Pelos líderes políticos, por grupos violentos contra a palavra de Deus. Foi assim no princípio e não será diferente também no fim da igreja aqui na terra. Então são essas as pessoas violentas. Elas violam a palavra de Deus. E também diz
que ficarão de fora. Os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? São as pessoas más. As pessoas que têm prazer de fazer o mal para o próximo. As pessoas que não têm amor. As pessoas que querem ver a destruição das outras pessoas. As pessoas que praticam mal. Pessoas que matam, que roubam. Pessoas que torturam. Pessoas violentas. Esses são os feiticeiros. Feiticeiro são aqueles que têm prazer no mal. E esta é uma grande realidade, é o que mais temos visto ultimamente. A humanidade está muito violenta. A humanidade não ama o próximo, não pensa no próximo. Mata por qualquer coisa. Então esses são os feiticeiros que fazem o mal para os outros. Também fala dos assassinos. Quem são esses assassinos? São aqueles que estão matando as pessoas com a falsa mensagem do Evangelho, com a falsa mensagem da palavra de Deus. Pessoas que estão enganando, pessoas que estão matando espiritualmente as pessoas. Jesus falou desses, que se atravessam no caminho, na porta da eternidade com Deus, não entram e nem deixam os outros entrarem, aqueles que querem. E quantas igrejas hoje estão pregando mentiras, fazendo coisas que não agradam a Deus. Igrejas que estão na heresia, na hipocrisia, pregando a falsa prosperidade, porque a verdadeira prosperidade é aquela que vem do céu, não é a que nós alcançamos na terra. O que nós adquirimos na terra, nós servos de Deus, é com a bênção de Deus, é aquilo que Deus permite. É o acréscimo à nossa prosperidade em Cristo Jesus. Portanto, esses assassinos da fé, esses assassinos das pessoas que querem servir a Deus, matam elas, matam espiritualmente, não deixam elas entrar no reino do céu. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus. E aqueles que estão lhe dando ouvidos, aqueles que estão seguindo também não entrará. Tem muita gente seguindo igreja que não está na direção do Espírito Santo. Hoje nós vemos a igreja pregando o reino da terra, para as pessoas adquirirem bens, pessoas conseguirem bens. Mas Jesus mandou pregar o contrário. Jesus mandou renunciar às coisas desse mundo e buscar o reino de Deus. As coisas de cima, do céu, onde a ferrugem não corrói, nem a traça rói. Onde ladrão não pode roubar. Foi isso que Jesus mandou nós buscar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, essa é a realidade desse tipo de gente. Aquele que, aliás, na fala aqui, os idólatras. Quem são os idólatras? Aqueles que põem outros deuses na sua vida. Algumas pessoas dizem, não, eu não estou adorando, é só porque isso faz lembrar do que Deus falou. Não, Deus não aceita, Deus abomina, Deus reprova, Deus se ira quando uma pessoa põe outro Deus na sua vida. Seja ela imagem, seja ela objetos, símbolos, ou até mesmo pessoas famosas. Não coloque outro ídolo, outro Deus na sua vida. Ame e adore somente a Deus. O próprio Deus falou em Êxodo: adora somente a Deus. Então precisamos adorar somente a Deus. E o outro tipo de gente é o que ama e pratica mentira. Aqui agora são as pessoas que a Bíblia fala, que elas dizem o seguinte: prega, fala o que nós queremos ouvir. São pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Se falar a verdade para elas, elas ficam bicudas, elas ficam entristecidas, revoltadas, julgando o pregador e a mensagem. Não aceitam a verdade porque elas amam a mentira. Amam ouvir aquilo que agrada o seu coração. E são essas pessoas, para essas pessoas, que Jesus falou em 2 Tessalonicenses, que por elas
amarem a mentira, o engano e desprezarem a verdade, Deus enviou o espírito do erro para que não venham a crer na verdade e sejam julgadas, condenadas eternamente. Então vai ter pessoas que não vai ter mais chance, porque elas preferiram a mentira, amam a mentira. Não só praticam, mas amam a mentira. Essas pessoas que amam a mentira não vão entrar como aqueles que praticam, que eu falei dos pregadores. Então essa é uma grande verdade que está em Apocalipse, capítulo 22, que é o último capítulo do último livro da Bíblia, versículo 15. E eu vou referir aqui a um outro ponto que você e eu devemos estar atentos. Devemos estar atentos. A qualquer momento os avisos cessarão. A repetição do último aviso cessará. A porta da graça vai se fechar. E as pessoas vão lamentar por não terem dado ouvidos aos avisos de Deus. Então não seja uma dessas pessoas. E por último, aliás, em terceiro lugar, após o arrebatamento, as pessoas que ficaram vão ficar desapercebidas em meio às maiores catástrofes mundiais, onde o pior está por vir. Então as pessoas que vão ficar atônitas, apavoradas, não vão entender. E as piores catástrofes vão acontecer porque vai ser os piores acidentes que o mundo já viu. Mas ainda não é o pior. O pior está por vir através da grande tribulação. E por último, gemidos e lamentações será a expressão do mundo. A expressão do mundo será de dor, de sofrimento, e sofrimento incessante, cada vez pior, porque na grande tribulação Deus vai estar derramando a taça da sua ira em juízo contra a humanidade. Portanto, tudo que está em Apocalipse vai acontecer quando Jesus arrebatar a sua igreja. E você não pode ficar aqui. Que Deus abençoe e lhe dê a vitória para a sua vida.